Boa noite a todos. É sempre bom estarmos juntos, reunidos, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus através das mensagens que esses irmãos queridos disponibilizaram para nós. Rogamos ao Pai sabedoria para que possamos compreender os ensinamentos e colocarmos em prática em nossas vidas, com o objetivo de nos transformarmos em espíritos melhores, iluminados. Pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, para iniciarmos as reflexões desta noite. Que bênçãos de luzes recaiam sobre todos nós. Graças a Deus. Dando continuidade às nossas reflexões, ainda do livro Urgência, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, nosso querido irmão Emmanuel, que tanto nos auxilia, nesses assuntos que são de extrema urgência, para que nós possamos caminhar pelas trilhas do Mestre Jesus. E hoje o título abordado do tema do nosso livro é Desvinculações Familiares. É um tema assim bastante complicado, porque ele mexe com as emoções, com os sentimentos, causa muitas vezes revolta naqueles que estão passando por esse processo. Mas Emmanuel traz alguns pontos de reflexão que vão nos auxiliar até a ser uma ferramenta de auxílio àqueles ou até para nós próprios. Nós sabemos, que o casamento, ele não ocorre muitas vezes, o casamento já está lá no nosso projeto reencarnatório. Os encontros são previstos, tem o tal do encantamento, onde os espíritos se encantam para se aproximarem magneticamente para reparar, reajustar, para aprender a amar, para receber filhos. Quando ocorre, esse sentimento mais forte, firme, com certeza ele já foi programado na espiritualidade. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o nosso livre-arbítrio respeitado. Quando a gente se une, a um parceiro, a uma parceira, nós não pensamos em um dia desfazer essa união, quebrar esse vínculo, que é desvincular. A gente não pensa nisso. Quando a gente se une a um parceiro, a gente acredita que seja para a vida eterna, Até o final. São os laços estabelecidos aos quais a gente se programa para receber filhos ou não. E esses espíritos que vêm sob nossa responsabilidade dependem de nós e são e serão nossos filhos até o final da existência. Mas esses laços continuam. Então há um planejamento. Agora, qualquer sentimento que não seja, o amor como interesse, comodismo, medo, insegurança ou interesse físico, carnal, qualquer dessas situações são passageiras. E o único que não se dissolve é o laço do amor, a vivência do amor. Por quê? Nos unimos, nos reunimos numa família para aprendermos a amar. O lar é a nossa escola.
a escola onde adquirimos virtudes, onde aprendemos e exercitamos a fraternidade, a paciência, o amor, a renúncia. E quando se tem esse sentimento firme, fortalecido, e ainda tem os princípios cristãos dentro do lar, tudo se torna mais fácil. Mas a separação, que é a ação de se livrar de um vínculo, causa muita dor e sofrimento àqueles que estão aos atores dessa situação. Vamos dar continuidade. Emmanuel, ele inicia essa mensagem dizendo que momentos surgem nas áreas da família terrestre em que a vida nos pede compreensão e serenidade, sempre mais amplos, a fim de que o desequilíbrio não se estabeleça, criando problemas desnecessários. O nosso objetivo, de vida é viver de forma equilibrada. Não vamos dizer que os relacionamentos estão fáceis, não são fáceis, porque somos espíritos diferentes. Ali se unindo com o propósito de evoluir juntos, de aprender a amar. E esses encontros, eles podem ser por afinidade, eles podem ser ligados a ódio, a sentimentos que não são bons e que há a oportunidade da reparação. Então, no momento em que um dos componentes do grupo doméstico, ele decide desistir do compromisso assumido, aí complica a situação. Porque muitas vezes há resistência do outro. E quando esse processo, se inicia, esse processo de separação, de vida, muitas vezes, há crianças envolvidas. E aí a dor, o sofrimento é em todos, porque antes de se decidir, já há esse processo caminhando de desequilíbrio, muitas vezes de revolta, a insegurança. E o companheiro decide deserdar do compromisso. Não quero mais. Ou o companheiro ou a companheira. Então, a doutrina diz pra gente que somos nós que decidimos a nossa vida. Nós temos um livre-arbítrio. O Espiritismo, ele não julga as pessoas sendo a favor ou contra. O Espiritismo, ele traz uma conscientização. Por quê? Aquele que está passando, que decide se afastar, ele está assumindo a consequência do seu ato, da sua escolha. Se eu escolho o rompimento, eu escolhi o rompimento, eu vou ter as consequências desse rompimento, que não estava, muitas vezes, no planejamento reencarnatório. E eu vou responder tanto pelo casamento, que eu escolhi, e pela separação também, por todos os danos que eu provocar no meu parceiro, todos os danos emocionais, psicológicos, espirituais. Aprender a viver com todas as pessoas é o nosso objetivo. E quando a gente tem esse exercício dentro do nosso lar, tudo fica mais fácil. Eu vou fazer a leitura rapidinha da mensagem na íntegra, depois a gente volta para analisar alguns pontos, refletir, tá bom? Então, referimos-nos no instante no qual um dos componentes do grupo doméstico altera conscientemente as próprias diretrizes,
com a indiferença diante dos compromissos assumidos. Certamente, em ocasiões quais essas em que notamos uma pessoa querida a se afastar da execução do plano de paz correspondente ao dever que traçou a si própria, não se negarão os avisos afetuosos nos diálogos de coração para coração. Entretanto, se essa criatura que se faz importante nos é querida e recusa os conselhos e ponderações, as reflexões, isso não é motivo para sofrimentos inúteis. Não se compreende por que devamos limitar ou restringir os passos dos entes amados que não nos considerem a intimidade, diminuindo os valores das obrigações que abraçaram conosco. É preciso entender que o caminho de muitas das criaturas que mais amamos ainda não se vincula à senda que a sabedoria da vida nos deu a trilhar. Possivelmente estaremos observando com enfoque como entendemos, ou seja, nossas próprias experiências, determinados perigos futuros a que se expõe. No entanto, isso é assunto que se refere aos companheiros a que nos reportamos e não a nós, compreendendo-se que em nossa própria estrada no mundo sobram riscos de agir de acordo com as circunstâncias. Quando existam crianças nesses processos de quebra de vínculos, separação, é justo que nos voltemos para elas, estendendo-lhes a proteção que se nos torne possível, ainda mesmo quando estejam, por força das circunstâncias, junto ao parente indireto com o qual os familiares que amamos estejam em oposição. Os pequeninos são as vítimas quase sempre indefesas de nossos desajustes e, em qualquer caso, é necessário urgência, é indispensável permanecermos acordados para a responsabilidade de auxiliá-los, considerando o futuro, de modo a que se deve preferência aos nossos desajustes afetivos e às nossas indecisões, aquilo que não conseguimos decidir e resolver. Quanto aos adultos, nas opções a que se inclinem, saibamos respeitá-los nas situações que prefiram, mesmo porque todos nós, os espíritos ainda ligados à evolução da Terra, temos problemas e débitos, ideais irrealizados e numerosas reparações a fazer, perante a contabilidade da vida sobre a qual se baseiam as leis de Deus. Agora vamos refletir um pouquinho. Num relacionamento tóxico, muitas vezes, porque não se decide essa separação, esse rompimento de uma hora para outra. Ela vem se desgastando, É uma relação imatura, uma separação imatura, onde muitas vezes a posse e o poder está acima de tudo. Você está vivendo essa situação de discussão constante, de linguagem ofensivas, de infidelidade muitas vezes, de ressentimentos, de uso de drogas, de falta de respeito no geral, com grosserias, com brigas. Vive em plena tensão, vive em guerra, em conflitos constantes. E aí quando se decide
essa separação, muitas vezes ela vem numa condição muito triste, muito pesada, porque já estão a nível, já transbordando, já não conseguem mais parar, não conseguem mais dialogar, não conseguem entrar num consenso de paz. O desequilíbrio está total. Já na separação madura, vendo todo esse desgaste, todo esse acontecimento através das situações dentro do lar, se chega à conclusão de forma amigável, através do diálogo, através da conversa, que muitas vezes falta nos casais imaturos, que vivem uma relação imatura. E os dois juntos, chegam à conclusão que o melhor caminho a seguir é a separação. E aí tudo vai transcorrer na mais perfeita harmonia. Não que não vá sentir, que o casal não sinta a diferença, ainda mais quando tem crianças, como disse Emmanuel. A criança fica sem saber o que está ocorrendo. Por isso a importância do diálogo, de conversar com a criança. Papai e mamãe não vão mais morar juntos, mas nós vamos cuidar de você com todo o amor de sempre. Nós sempre vamos estar juntos, amigos. E aí a criança se sente segura. Ela foi orientada, explicaram para ela o que ocorreu. Mas, geralmente, isso não ocorre. Estamos ouvindo falar muito da alienação parental. O que é alienação parental? É quando o casal, um dos parceiros, usa a criança para se vingar. É contrário à lei de amor, porque a lei de amor nos indica o perdão sempre, o perdão das ofensas, é a aceitação, o respeito, o amor ao parceiro. Se ele não quer, é como se fosse assim, se ele não quer mais conviver comigo, também ele não vai mais ver meu filho. Porque olha o sofrimento que ele está nos causando, e daí vira aquela guerra, aquele conflito, e a criança está lá no meio. Porque a criança ama os dois. Ela não tem preferência por um ou por outro. Por mais que a mãe seja aquela mãe que não foi uma mãe muito presente, muito boa, ele vai sentir saudade da mãe. E se o filho ficou com o pai, aos cuidados do pai, e ele pede para ver a mãe, ele deverá ser atendido sempre, e vice-versa. Não interessa se é criança, se é adolescente, se é adulto. Não fale mal do parceiro ou dos familiares mais próximos, avós, tios, tias, primos, para o filho. Porque eles têm um papel muito importante na vida do filho. Não criticar a pessoa que saiu, ficar dizendo, tá vendo, filho, nós precisamos sair da nossa casa, a culpa é do seu pai. Foi ele que fez isso, olha isso. E ficar colocando coisas na cabeça da criança que vai ficar confusa. Ela não sabe lidar ainda com esse sentimento de perda. Eu li um artigo que dizia que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que os filhos sofrem mais com a separação dos pais do que com a própria morte deles. Olha que coisa! Gerando até esse sentimento, essa vontade suicida de desistir da vida. Olha a responsabilidade do casal, quando assume o compromisso de receber em seu lar
um espírito para auxiliá-lo em sua evolução, em sua aquisição de virtudes. Olha os exemplos que estão sendo dados. Essa criança vai crescer insegura, essa criança vai crescer com medo, ela não vai confiar nas pessoas, porque dentro do próprio lar é aquela confusão, eles falam que a amam, mas ficam se degladiando. Então não impeça o seu filho de receber o amor do pai ou da mãe. Muitas vezes eles mudam até de cidade para não deixar o pai ou a mãe ter contato com essa criança. Olha que triste. Vão responder um dia por isso. Vão se arrepender, porque toda escolha, toda ação gera uma consequência. E nós sabemos disso. A criança, ela pode, foi constatado por psicólogos que as crianças, muitas crianças, elas geram agressividade, tristeza, elas se sentem depressivas. E no futuro, ela pode sim se tornar um adulto assim, com medo, frágil, desconfiado. Se pode fazer tudo diferente, por que não vamos fazer, não é? Num processo de separação, nós não podemos obrigar o outro a nos amar, a querer ficar conosco. Mas nós podemos desejar a ele que ele seja feliz. E muitas vezes são, Saem, constituem outras famílias. E quando não há essa briga, essa rivalidade entre os casais, mesmo sendo separados, mas eles podem estar juntos. Eles podem educar, dar afeto à criança, amor, estar presente na vida dos filhos, se não pode estar, porque aquele que saiu, ele vai perder inúmeras oportunidades de estar lá na hora da alimentação, de auxiliar numa tarefa, Nós sabemos que agora tem a guarda compartilhada, mas isso tudo precisa ser de comum acordo. O casal precisa estar equilibrado, em paz, compreendendo a situação. Isso ocorre com o tempo. Aqueles que chegam à casa espírita passando por esse processo, muitas vezes com o coração partido, dolorido, ele recebe a orientação aqui na casa espírita, ele ouve falar do amor, ele ouve falar do perdão, do respeito, que todos nós somos espíritos a caminho da luz. Ninguém é perfeito ainda. Então saibamos, nós que estamos por fora, assim, que podemos auxiliar, saibamos compreender as escolhas feitas pelo casal. Não vamos ficar falando, dando opiniões, se não formos solicitados. Nós devemos sim estar prontos para auxiliar, a partir do momento que formos solicitados. Podemos sugerir, nós que escolhemos a doutrina espírita, assistir uma palestra, vir receber um passe fluídico, ouvir uma mensagem e tudo aquilo que a gente, já aprendeu, todo o conhecimento que a gente já adquiriu e coloca em prática na nossa vida, distribuir e espalhar, no sentido de propagar o amor e a harmonia. Então, o auxílio, ele estará sempre à disposição daquele que bate a porta. Aguardemos aquele necessitado bater a nossa porta para podermos ajudar. Cada um tem seu tempo. Que possamos transmitir todos os conhecimentos que já adquirimos da doutrina
e não promover o ódio. Mesmo que a gente esteja em desacordo, que a gente olha e lá no nosso íntimo a gente fala, nossa, tem razão, mas não vamos falar nada, vamos nos omitir, vamos fazer uma prece, envolvê-los em amor, para que tudo se resolva em paz e para que eles, separados de corpos, de relacionamento, mas unidos na educação e no amor dos seus filhos, respeitando um ao outro, sem agressões, porque por trás dessa quebra de vínculo tem muitos interesses, outros interesses, né? E que podem promover muito desequilíbrio. Então nós que escolhemos seguir Jesus, a doutrina dos Espíritos, devemos exaltar o amor, né? E um dia desses, se ainda esses espíritos não aprenderam a amar, a se amar através da convivência matrimonial, do casamento dentro do lar, com certeza vão depois receber novas oportunidades. Porém, o momento é agora. Para quê? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Para que fazer o outro sofrer? Fazendo alienação parental, usando o filho como escudo. Pensemos nisso e aproveitemos a chance que nós temos de amar, de perdoar, dando a liberdade para aquele que quer ser livre, que não quer mais estar ao lado daquele que um dia ele imaginou que seria para sempre. Que possamos levar Jesus para dentro do nosso lar, sempre falar dos seus ensinamentos, mesmo se o nosso companheiro foi embora, nos deixou sozinho, mas Jesus é a força que a gente precisa para continuar. E portas abrirão. Se nós tivermos bons pensamentos, atrairemos para nós boas coisas, pensamentos bons. A vida nos ensina e aquilo que a gente dá para o universo volta para nós. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a lei. É através do amor que conquistaremos a nossa paz. Eu agradeço pela oportunidade bendita de estar aqui junto com vocês. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima. Que Jesus os fortaleça em sua caminhada, em nossa caminhada, na verdade, né? Porque sem a luz, sem os ensinamentos de Jesus, sem o seu amor, não conseguiremos ultrapassar as barreiras. Que assim seja, graças a Deus.